Fala pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mindset de mim. Comigo, Rafael, criador e fundador do canal e também do perfil do Instagram, Mindset de mim, que tá aí no seu vídeo, aí nos slides, né? E, gente, hoje a gente vai falar sobre neurociência e autoconhecimento, o que que é a neurociência, qual é a sua evolução e o que que ela atribui, o que que ela tem a ver com autoconhecimento e também aprendizado, que eu vou falar mais à frente, beleza? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, isso vai te atribuir até o final do vídeo, você diz, não, me atribuiu, conheci mais coisas, mais assuntos, poxa, interessantíssimo. Vou deixar o like para ajudar ele, porque é isso que você faz. Quando você deixa o likezinho, aquele joinha, isso ajuda, assim, é impressionante o quão você está ajudando a eu poder a produzir mais conteúdo para você, de maior qualidade e com maior apego e maior carinho para você, beleza? Então, sem mais delongas, e vamos lá para o que interessa. Começando aí com o sumário explicando o que que você vai aprender hoje. Primeiro eu vou dar uma introduzida ao tema, sobre o que que é a neurociência, o que que ela está presente no nosso dia a dia, a sua evolução, o que que ela é realmente, os 5 campos da neurociência, ou seja, a própria neurociência ela foi dividida em campos específicos para se especializar nas áreas. O que que é a neurociência comportamental, que é um dos campos que são divididos. Autoconhecimento e neurociência, qual é a relação entre eles. Neurociência e aprendizado, e também o que os neurocientistas utilizam para poder entender o aprendizado, e por isso eles colocaram aí em 5 questões para você aprender melhor. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, indo para a introdução. A neurociência está presente no seu dia a dia, mesmo que a gente não esteja ali de forma palpável, mas a gente sabe, você agora sabe que ela está presente no seu dia a dia. Ela se coloca também em diversas áreas de ensino, ou seja, ela é multidisciplinar, então é bem interessante você aí que está numa área de saúde, ou então até mesmo uma área de gestão, é muito importante você começar a conhecer, mesmo que de forma superficial, a neurociência, para você entender tudo que está acontecendo ao seu redor e o que, que as pessoas estão fazendo, qual é a consequência, o porquê que elas estão fazendo aquela situação, aquela ação. Então é muito interessante você estudar neurociência, principalmente para esse tipo de assunto, beleza? Pra esse tipo de área que é relações de humanas, autoconhecimento, enfim, outras questões que a neurociência vai te ajudar. E ela está em constante mudança. Ou seja, o nosso cérebro, ele, por mais que seja menor em comparação a outros tipos de órgão, ele ele é extremamente complexo, tanto que muitas áreas, muitas situações que ocorrem no cérebro, os próprios neurocientistas ou cientistas em si ainda não conseguiram descobrir o que o cérebro faz para poder gerar tal situação, tal ação. Então, ela está em constante mudança, constante evolução, principalmente com a nossa tecnologia. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais fácil está se tornando para poder se conhecer essa área tão interessante. Beleza? E agora, indo para a evolução da neurociência. Ela está sendo estudada há milhares de anos atrás, até antes de Cristo. Deu-se o nome de neurociência em 1972, quando foi liberado ali um artigo sobre esse assunto. Ou seja, ela é, por mais que seja uma área da ciência, ela ainda é muito novinha em comparação aos outros tipos de ciência. Tanto que o nome dela se deu aí em 72, ou seja, é muito recente. Mas ela está sendo estudada há milhares de anos. Mas, aí tu pergunta, Rafa, que estranho, né? Por que que a neurociência ela foi se dado esse nome em si em 72, ou seja, bem recentemente está sendo estudada há anos atrás, milhares de anos, pelo simples fato de, de que por conta, por exemplo, da igreja ali, que ela tinha um poder maior, que ela era como se fosse um governo ali, um poder altíssimo, ela não aceitava e não gostava das situações de mexer com corpos, estudar o corpo, anatomia. Então, por esse motivo, ela foi se mantendo em sigilo na hora de ser realizados tais estudos. Tanto que ali, ó, chegaram em peso com o Renascimento e o Iluminismo, que foi um momento em que os humanos, nós ali, começamos a ter uma ideia maior, uma curiosidade maior
em pesquisar sobre anatomia, entender como é que funciona o nosso corpo, mas mesmo assim ainda estava em constante sigilo para não ser encontrado pela igreja. Então, por esse motivo que o nome deu-se ali em pouco tempo. E continuando, Charles Darwin foi um dos grandes nomes para a neurociência, ele que foi um naturalista e estudava principalmente as alterações, a evolução do cérebro e do comportamento humano. Então, por conta disso, ele foi um dos pais aí da neurociência, estudava as alterações do cérebro, evolução e atuava e atualmente tem mais facilidade para estudar a área, ou seja, o a neurociência, depois que foi se evoluindo, criou-se novas tecnologias, como a tomografia, a ressonância, enfim, e isso tornou mais fácil de poder estudar o cérebro. Mas Charles Darwin já estudava isso há anos atrás, estudava já a sua evolução, mas de forma ali de realmente secar o cérebro do humano para saber o que está acontecendo. Então é muito interessante você descobrir que Charles Darwin, mesmo ele sendo naturalista, ou seja, estudando todas as áreas, ele foi muito importante para a neurociência. Mas aí, a gente está falando de neurociência, mas a gente não sabe o que que é, né? Então, ela é uma área complexa, que estuda o sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso completo, é ele que vai comandar todos os seus comportamentos, suas ideias, suas ações, então é ele que faz essa movimentação acontecer. Tem como objetivo investigar o comportamento humano, ou seja, para saber o porquê que você faz, como que você faz, da onde que vem isso, pesquisar sobre os seus mecanismos de aprendizagem, ou seja, o porquê que nós aprendemos, como que nós aprendemos. Isso auxilia tanto em questões científicas mesmo, quanto no quesito educacional, ou seja, muitos professores, educadores, enfim, a parte da pedagogia, é muito interessante você estudar os mecanismos de aprendizagem, porque é uma forma aí de você fazer do seu aluno aprender de uma forma mais adequada. Então é muito interessante estudar essa parte mais biológica para entender como é que funciona. E é considerado uma ciência multidisciplinar, ou seja, você vai estudar ali física, química, medicina e, enfim, outras áreas que são relacionadas à saúde ou até não, às vezes pode ser até a área de gestão, finanças, enfim. A neurociência está presente em todas as áreas. E agora, os 5 campos da neurociência. A gente tem 5 campos, como eu havia dito ali no sumário. Temos aí a neurofisiologia, que estuda a tarefa das diferentes áreas do sistema nervoso. A neuroanatomia, que estuda a estrutura do sistema nervoso. Neuropsicologia, que é a interação entre os trabalhos dos nervos e também das funções psíquicas. Temos a do comportamento, que é o contato do organismo com fatores externos, emoções, gestos, e a cognitiva, que é a capacidade da memória e o cérebro em si, de forma mais específica cerebral, tá? Então, se você está curtindo, já vai deixando o like aí e também começa a ver essas áreas e ver se você gosta, porque a neurociência, ela principalmente ela está presente em pós, ou seja, você faz uma pós-graduação ali, uma especialização em neurociência, após aí ter feito em uma psicologia, medicina, física. Então, se você gosta desse tipo de área da saúde, é muito interessante você estudar esse tipo de área, tá bom? É muito legal você poder estar conhecendo sobre esse assunto. E agora, em específico, que é a neurociência comportamental. Ela tem como objetivo estudar o que motiva as nossas ações, suas bases e origens. Isso daí já pode ser jogado, você já pode começar a trabalhar, por exemplo, em agência de marketing, agência de finanças, ou então em indústria farmacêutica, psicologia. A neurociência comportamental ela é muito importante para a nossa sociedade, para nosso aprendizado como um todo, porque é ela que vai estudar as suas ações, origens, por que se originou tal ação, tal comportamento. Ela vai pesquisar também o funcionamento da nossa memória e autoconsciência. Então é muito legal você vendo que existe um porquê para cada ação. Ou seja, existe um porquê que você está fazendo isso, porquê que você está realizando tal gesto, tal emoção. Então é muito interessante esse campo. E a formalização da nossa personalidade. Ou seja, muitas vezes a gente tem essa área do autoconhecimento e a neurociência comportamental vai estudar principalmente essas situações.
como aprendemos e como adquirimos conhecimento, tenta entender as ações mais complexas, ou seja, por que que a gente realiza tal ação e quando a gente vê várias etapas que o corpo faz para poder gerar esse comportamento, e se baseia nas terminações nervosas, olha que palavrão, e a estrutura cerebral. Ou seja, então o comportamento ele é uma junção tanto do sistema nervoso quanto do cérebro. Ele estuda essa parte mais generalizada de como que nós realizamos tais ações e tais comportamentos, tá bom? Agora, o autoconhecimento e a neurociência. Qual que é a relação entre eles? As emoções e sentimentos são provenientes do sistema nervoso, ou seja, para você realizar um sentimento, uma emoção, é o sistema nervoso que vai fazer esse trabalho, ou seja, é ele que vai fazer a contração do músculo, vai fazer as ações de você, talvez, fechar a mão, abrir a mão, enfim. E são mecanismos de memória que determina como devemos nos comportar diante de variadas situações. Ou seja, é ele que vai pegar e vai deixar aquela memória ali guardada e quando você está em uma situação específica, ele vai colocar essa memória para funcionar e é onde você vai poder ter uma melhor reação. Neurociência e aprendizado, ela procura entender a aprendizagem por meio de fatores comportamentais. Ou seja, depois vai ser colocado ali os 5 campos, né, 5 questões principais que se utiliza para poder aprender de uma forma adequada. Então, ele analisa tanto a parte psíquica, quanto os fatores externos e comportamentais para poder gerar um bom aprendizado. E utiliza instrumentos para a observação do cérebro, ou seja, como eu falei, com a evolução da tecnologia, ali, a tomografia, a ressonância, enfim, os outros métodos que estão sendo utilizados para poder estudar melhor essa área neurocientífica e como que nós aprendemos cada vez mais. E aqui estão as 5 questões para entender o aprendizado. Temos principalmente as emoções, que interferem no processo de retenção das informações. Ou seja, você está mais triste, mais ansioso, mais tranquilo. Cada tipo de emoção você vai aprender de uma forma e vai reter essa informação de uma forma diferente, tanto boa quanto ruim. Então é muito interessante você analisar que a emoção importa para você na hora de aprender alguma coisa. Motivação, que é necessária para aprender. Não existe pessoa que vá aprender sem uma motivação necessária, porque senão ela não vai atrás do conteúdo, ela não vai estudar e ela não vai se aperfeiçoar nisso. Então você precisa se automotivar para poder ter um bom trabalho nisso. Atenção, no caso, é você realmente se concentrar, ter aquele foco principal para esse tipo de ação, para esse tipo de aprendizado, porque é fundamental para o processo de aprendizagem. Em quarto, tem uma memória, ou seja, memorizar esse conhecimento é de extrema importância, senão não teria o porquê nós aprendemos, porque a gente aprende para poder ir lá para a memória, ficar guardadinho lá num campo, e depois quando você está numa situação adequada para aquilo, tua memória vai, liga e tu diz, opa, sei disso, sei dessa situação, desse conhecimento, então é isso que vai acontecer, então a memória é muito importante. E a plasticidade cerebral, como o cérebro se modifica ao longo da vida. Ou seja, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade, ou seja, ele vai se movendo, modificando mais fácil, ele vai começando a se tornar um pouco mais rígido e mais construído, digamos assim, ao longo do tempo, ao longo da vida. Então, você aprender coisas cedo, você iniciar aprendizados de uma forma mais precoce, ou seja, comece a estudar situações ali um pouquinho mais cedo, uma idade mais tranquila, talvez adolescente, jovem adulto, porque é momentos que o seu cérebro está mais aberto para receber informação e ir construindo a partir dessas informações que você vai adquirindo. Beleza, gente? É isso. Eu agradeço sua atenção. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Deixa nos comentários se você talvez até não gostou dessa forma de aprendizado, dessa forma de vídeo. Vai deixando nos comentários dicas de que conteúdo que eu posso passar. E logo mais a gente vai estar postando novos vídeos para você se tornar uma pessoa melhor ou um profissional melhor. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa um like, se inscreve no canal e até mais. Valeu!